Abra a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, diz assim as Sagradas Letras: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, a tua palavra diz: guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Assim como Jesus nos ensinou: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem virá. E será que quando ele vier, ele encontrará fé na terra? Pai, entendendo isso, nós compreendemos que cada vez vai estar mais escasso pessoas que verdadeiramente buscam a Ti. Entendendo isso, nós compreendemos que estará cada dia mais difícil andar em santidade nessa terra, que vem sendo completamente engolida pelas trevas dia após dia. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser como as virgens sábias, guardando o azeite, Pai, e compreendendo que os dias são maus, Senhor, mas aqueles que andarem em fidelidade contigo, o Senhor está guardando. Essa promessa não é minha, Pai, essa promessa é tua. Então é por isso que nós cremos, Pai, e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Amados, tem muitas passagens bíblicas hoje para a gente falar, mas eu quero fazer com que a pregação seja mais dinâmica. Então não fique muito preso em abrir nas passagens. Se você quiser anotar no teu celular, não tem problema, desde que esteja usando o celular para as coisas do culto, tudo bem, pode usar. Anote a passagem, na sua casa você medita, porque eu vou fazer de uma forma que fique mais dinâmica a pregação e a gente consiga discorrer o assunto, amém? Então vamos lá, queridos, nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos encerrando, eu já acho que falta 2 ou 3 capítulos, hoje foi o 26. E é um livro muito poderoso, mas o que chama a minha atenção é que esse livro corria um grande risco de não estar na Bíblia. Porque quem escreveu esse livro foi Dr. Lucas, um médico chamado Lucas. Colossenses 4,14, Paulo vai dizer sobre Lucas: Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado. Então nós entendemos que de fato Lucas era um médico e ele escreveu então Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu essa carta a um homem, diferente de Paulo, que escreveu a povos, a igrejas, os discípulos que escreveram o Evangelho para que chegasse a muitas pessoas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos a um homem. Lucas escreveu o Evangelho a um homem. Este homem se chama Teófilo. Teófilo provavelmente era um homem de importância, porque ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Então nós não sabemos exatamente quem foi, a Bíblia não escreve, e eu fui pesquisar e também não encontrei nada sobre, mas isso chamou a minha atenção. Um livro tão poderoso que é o Atos dos Apóstolos foi escrito por um homem para um homem. Então nós vemos que verdadeiramente Deus foi quem guiou esse homem para relatar as coisas que os discípulos viveram após Jesus Cristo. Porque em Atos está todo o mover, toda a ação da igreja após Jesus. Então a gente vê os discípulos iniciais recebendo o Espírito Santo em Atos 2. A gente vê que eles perseveravam na doutrina ensinada por Cristo. A gente vê
Ananias e Safira caindo porque estão blasfemando de Deus na maneira do agir. A gente vê Tiago sendo mártir, Estevão sendo mártir, a conversão do apóstolo Paulo. Olha quantas coisas nós teríamos perdido se este homem chamado Lucas não tivesse sido usado por Deus para escrever a Teófilo, Atos dos Apóstolos. Então, amados, depois eu posso passar para vocês umas passagens bem interessantes sobre isso, mas como eu disse, eu quero discorrer a pregação. Nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, onde os discípulos estão perguntando para Jesus: Jesus, será que vai ser neste tempo que o Senhor vai restituir o reino ao povo de Israel? Amados, eu quero que você entenda que inúmeras vezes acontece isso. Jesus está falando de coisas celestiais e os discípulos estão pensando em coisas terrenas. Várias passagens vai mostrar isso para você, várias. Vou me recordar de algumas aqui. Jesus chega e fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles olham uns para os outros e falam: será que Jesus está falando de fermento porque a gente não comprou pão? Tem outro momento que Jesus está falando com eles sobre alimento, mas Jesus está falando sobre o alimento celestial. Eles chegam, quando Jesus sai da conversa com a mulher de Samaria, e fala: olha, Jesus, a gente trouxe comida. Jesus falou assim: a comida que eu tenho vocês não ainda compreendem. Olhem para os campos, está pronto para a colheita. Os discípulos olham para o outro e falam: será que alguém veio e trouxe comida para ele antes de nós? Então, inúmeras vezes a gente vê que os discípulos estão presos nas coisas da terra. Entendam, irmãos, eu estou falando de homens que andavam ao lado de Jesus Cristo, homens que ouviam a pregação de Jesus Cristo, homens que presenciavam os milagres, os sinais e as maravilhas que vinham através da vida de Jesus Cristo. E esses muitas vezes estavam com um pensamento muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Olha o risco que nós corremos, irmãos. Então Jesus está dizendo para eles sobre as coisas grandiosas que viriam, e eles estão pensando em tirar o reino dos romanos e voltar a ser Israel, porque eles acreditavam que o Messias seria um rei poderoso, como foi o rei Davi, um rei que ganhava terras através da guerra, da batalha, do derramamento de sangue. Eles não entendiam que este reino era um reino diferente, e não era só sobre Israel e os romanos, era sobre toda a humanidade, toda a terra. Então, quando eles perguntam isso para Jesus, eles estavam interessados em tomar as terras à força, porque entre os discípulos de Jesus haviam zelotes. O que são zelotes, pastor? Zelotes eram um grupo de homens que geralmente eles eram radicais. Então a Bíblia vai dizer que Simão, o zelote, era um dos discípulos de Cristo. Não está dizendo zelote um sobrenome. Zelote era um grupo radical. Eram homens que queriam tomar o reino à força. Então eles estavam preocupados mais com essas coisas. Mas Jesus respondeu em Atos 1,7: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Então o que eu entendo? Que muitas vezes nós gastamos tempo, irmãos, tentando descobrir as coisas que vão acontecer na terra. Verdade ou mentira? O cristão tem muito mais esse interesse do que até os do mundo. Quem que é o anticristo? Quando vai acontecer? E o cristão fica ali nesse debate, nessa conversa. Mas o que Jesus está dizendo? Não gastem tempo com isso. Não percam tempo com essas coisas. Porque é necessário que nós entendamos que quando essas coisas vierem, o ideal é que nenhum de nós estejamos aqui mais. Se nós estamos falando de acontecimentos quando nós não estaremos aqui mais, então Jesus está declarando: não vale a pena gastar tempo preocupado com essas coisas, ligado a essas coisas. Eu também sou muito curioso nisso, irmãos, mas há algo que tem que ser mais prioridade na nossa vida do que essa curiosidade. Então Jesus vai dizer para nós, no versículo 8 de Atos 1: mas vocês receberão poder. Esses dias eu preguei para vocês sobre autoridade e poder. Mas vocês receberão poder. Amém? Você toma posse dessa palavra?
mas vocês receberão poder, igreja. Nós recebemos poder. De que forma, Jesus? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então a maneira de nós recebermos poder é sendo cheio do Espírito Santo. Eu estava lendo um livro que chama A Quarta Dimensão, um homem muito usado por Deus na fé, muito usado, irmãos. Alcança coisas que você fica admirado. Ele fez a maior igreja do mundo, se eu não me engano, para 50 milhões. É coisas absurdas, irmãos. Coisas assim, foge a nossa compreensão. Ganhava milhões e milhões de almas por mês, e tudo isso ele vivia pela fé. Era muito usado também no ministério de cura. Então, quando eu perguntava para ele: você tem o dom da cura? Ele falava: não, eu sou cheio do Espírito Santo. Quem tem os dons é o Espírito Santo. Eu só preciso buscá-lo, e quando eu me encho dele, os poderes dele, a autoridade dele está sobre mim, eu uso a favor da minha vida. Seja na fé, seja no dom da profecia, seja no dom de cura e todas as demais coisas, você vai manifestar quando você tem uma prioridade na tua vida, muito mais que se preocupar com datas, ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder que nós recebemos é para um objetivo, para um propósito, o propósito do céu: ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus deixa claro para nós: não saiam até que do alto sejam revestidos deste poder. Para nós fazermos essa obra com eficácia, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Amém? Então, pastor, como é que nós devemos gastar a nossa vida? Como é que nós devemos ocupar o nosso tempo? Existe uma pregação de Jesus no Evangelho de Mateus que muitos teólogos descrevem como a melhor pregação de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Ali ele fala as bem-aventuranças, ali ele fala: não pague o mal com o mal, ouviste o que foi dito, faziam isso, faziam aquilo, não adultério. Jesus ensina inúmeras coisas, mas em Mateus 6 ele vem trazendo verdadeiramente quais são as ações que o Pai espera do seu povo, que o Pai espera de você, que o Pai espera de mim. O Evangelho de Mateus, capítulo 6 inteiro, você vai ver qual é o comportamento, o caráter que Deus espera de nós, os cristãos. Então a primeira lição que ele vai falar nesse capítulo é sobre esmolas. Não existe cristão cheio do Espírito Santo que não se preocupe em ajudar o próximo necessitado. Não existe, irmãos. Não existe você falar: eu sou cheio do Espírito Santo e eu sei que aquela pessoa precisa e eu tenho condição de fazer algo, mas eu não faço. Mentira, você não é cheio do Espírito Santo. Está cheio de carnalidade, pelo contrário. Tem muita coisa para corrigir aí. Tem muita coisa errada aí. E Jesus vai dizer ainda nesse capítulo: façam essas esmolas em secreto. Não é para vocês aparecerem, não é para vocês declararem, é para vocês fazerem no secreto, para que o meu Pai, que vê no secreto, os abençoe. Isso também é semente, irmãos. Fazer esmolas, ajudar o próximo e declarar: olha, eu estou ajudando o próximo, faz com que você perca a bênção. Então nós temos que entender verdadeiramente como o Pai quer que nós andemos, para que nós o agrademos. Amém? A segunda lição que nós vamos aprender nesse capítulo é sobre oração. E muitas vezes nós crentes, irmãos, achamos que nós podemos escolher: eu oro ou não oro? Na verdade não, irmãos. Porque Jesus, quando ele fala de oração, ele fala: quando vocês orarem. Ele não fala se vocês orarem, ele fala quando. No momento em que vocês estiverem em oração, vocês orarão assim. Ali ele ensina o Pai Nosso. E além da oração, ele fala sobre o perdão. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem vida de oração. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem o poder de perdoar, porque isso também é poder do Espírito Santo. Ah, eu não perdoo, eu sou rancoroso, eu guardo mesmo, porque comigo é assim. Ah, é, crente?
Foca na salvação, porque senão você pode acabar no inferno. Foco na salvação pede para nós comportamentos de alguém que verdadeiramente quer se salvar. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo é um ser tão doce, tão amável, que quando você se encher dele, ele vai te ajudar a perdoar. Ele vai te ajudar, porque sem esse perdão não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é muito clara, irmãos. Outra lição, que é a terceira que Jesus vai ensinar aqui: jejum. Nós precisamos ter a prática do jejum, irmãos. O jejum mortifica a carne. Eu tenho conversado com os homens de Deus, e eles falam que eles vivem coisas nível apóstolo Paulo. Subiu ao terceiro céu, não sabe se foi no corpo, se foi fora dele. E eu comecei a querer entender. Eu falei, mas como vocês vivem essas coisas? Eu quero que vocês me ensinem. E aí eles falaram, é muito difícil quando a gente está muito inserido no mundo, porque para atingir determinados níveis espirituais requer muito jejum, muita oração, muita separação das coisas da terra, muita renúncia. Então nós precisamos nos espiritualizar cada vez mais. E é impossível ser cheio do Espírito Santo sem a prática do jejum. Transforme em um hábito, transforme em uma prática. E também em secreto. Ninguém pode saber que você está jejuando. Em tudo isso que Jesus ensina, ele fala, não é para as pessoas, não é para ficar orando, gritando para que as pessoas vejam, é para você entrar no teu quarto, no secreto, com o Pai. Então Deus, ele quer de nós descrição. Em muitos lugares Jesus não revelava que ele era o Messias, porque naquele lugar Deus pedia para ele descrição. Então ninguém precisa saber que você está fazendo as coisas. Quem tem que saber é o Senhor. Quem tem que ver isso em você é o Senhor. A quarta lição diz, aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Mateus 6, 19, 21. Aonde verdadeiramente está o teu tesouro? Irmãos, o nosso tesouro pode estar em várias coisas. O que é que verdadeiramente você tem almejado, desejado na tua vida? Sendo sincero: dinheiro, cargo, felicidade. Pastor, mas felicidade é raro? Depende. E a pregação, se te faz feliz, faça. É certa essa pregação? Não. Mas não está falando sobre felicidade? Tá. Mas uma felicidade que agrada a carne e não a Deus. Nós crentes temos que buscar a felicidade que agrada a Deus. Aonde está o teu tesouro? Aonde é que você está depositando a sua energia? Nós não cantamos, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo as coisas dessa terra e com alegria. Fazer a vontade de Deus nos dá alegria, irmãos, nos dá satisfação. Eu falei para vocês, quando eu participei da libertação com as irmãs aqui, eu senti uma alegria tomando conta do meu ser que eu não imaginei que eu ia sentir. E essa alegria é o desejo de fazer a vontade de Deus, libertar os cativos de cura, curar enfermos, expulsar demônios, amém? Então Jesus ensina aqui, não acumulem tesouro na terra. Igreja do Senhor, não fique focado na terra, foca na salvação, senão você pode acabar no inferno. O nosso foco tem que estar na salvação, irmãos. Quinta lição que a gente aprende aqui sobre os olhos. A Bíblia vai dizer para nós que os olhos é a luz do corpo, é a janela da alma. Se os seus olhos estiverem impuros, todo o teu corpo agora está impuro. Pastor, o que isso quer dizer? Como é que você tem olhado as situações? Como é que você tem observado as coisas ao teu redor? Pastor Agi falou aqui sobre provação. Quando nós somos provados, como é que você enxerga esses momentos? Satanás está se levantando ou Deus está te provando para ser aprovado? Nós temos que ter um olhar mais santificado. Eu preguei esses dias sobre olhar. Todas essas mensagens, irmãos, estão no YouTube.
E nós vemos que Deus vem construindo. Então eu não posso ficar muito tempo aqui preso falando sobre essa questão do olhar, porque foi entregue uma pregação de 30, 40 minutos só sobre o olhar. Não perca cultos. Como você olha para isso? Trocar culto por qualquer outra coisa? Sexta lição que eu aprendo aqui, irmãos, e essa é muito fácil de nos explicar. Servir a Deus e ao dinheiro é impossível. Ou você serve um, ou você serve o outro. Por que eu falo que é muito fácil pegar, irmãos? Porque às vezes eu me vejo idolatrando o trabalho. Porque eu entrego todo o meu tempo para o trabalho que vai me gerar recursos. E quando eu me vejo fazendo isso, eu entendo que eu tenho que dar um passo para trás. Então eu preciso parar. Eu preciso perder essa fixação por dinheiro. Eu preciso entender que o tempo ele é separado para que sejam feitas inúmeras realizações. Porque era isso que esses meninos estavam falando para mim. Se nós estivermos muito inseridos nas coisas da terra, é impossível nós atingirmos esses níveis de espiritualidade. Irmãos, as coisas que eles relatam parecem mentira. Mas eu sei que são homens de oração, homens de jejum, homens de separação, homens que verdadeiramente levam muito a sério essa vida de santidade, de trazer mortificação sobre a carne. Então essas coisas elas são conquistadas com esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo. Mateus 6:24. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A Bíblia está sendo muito clara para nós, irmãos. Amém? Sétima lição desse Mateus 6. Depois eu vou postar isso lá no grupo da igreja, tá? Busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nesse momento Jesus fala: por que vocês estão tão preocupados com comida? Por que vocês estão tão preocupados com roupas? O meu pai cuida das ervas do campo, o meu pai cuida dos animais. Eles não ficam fixados, preocupados com essas coisas supérfluas, fúteis, coisas inúteis, coisas que com o tempo se perderão. Não só de pão vive o homem, mas da palavra. Está muito mais preocupado com arroz e feijão do que estudar a Bíblia, do que entender os mistérios de Deus. Foca na tua salvação, senão você pode acabar no inferno. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. A Bíblia vai dizer que a vida é muito mais do que isso, do que ficar preocupado o tempo todo com essas coisas. Mateus 25, olha o Evangelho de Mateus, é poderoso, irmãos. Mateus 25, Jesus vai trazer para nós 3 parábolas. Essas 3 parábolas também são de suma importância que você decore. Decore Mateus 6, quais são as lições. Não precisa decorar o texto bíblico, mas saber quais são as lições. Ali ele fala de esmola, ali ele fala de oração, ali ele fala de jejum, ali ele fala de perdão, ali ele fala que eu não posso ter o olhar para Deus e para o dinheiro, ali ele fala que meus olhos têm que ser santificados. Irmãos, olha quanta coisa poderosa para que verdadeiramente você viva santidade. Mateus capítulo 6. E Mateus capítulo 25, pastor, Mateus capítulo 25 vai dizer sobre as virgens tolas e as virgens sábias. Entenda que tudo aquilo é a igreja, irmãos. Ali não está ligado o mundo, é a igreja. A Bíblia está dizendo 50% está ligado e focado no céu, 50% pode acabar no inferno. São 5 sábias e 5 tolas, 5 preocupadas verdadeiramente em fazer as coisas do céu e 5 mais focadas nas coisas da terra. Marta e Maria. Enquanto Maria estava gastando o seu tempo aos pés de Jesus Cristo, Marta o tempo todo preocupada com os afazeres da terra. Aonde está o teu foco? Foque na tua salvação. O que
mais tem em Mateus 25, pastor? Mateus 25 vai dizer a parábola dos talentos. É para se levantar para servir, irmãos. Não é uma escolha, é uma necessidade. Você tem que ter o desejo de servir na obra do Senhor. Pastor, eu preciso esperar um cargo? Não precisa esperar um cargo. Eu falei para o William, eu tinha um desejo enorme de pregar, irmãos, enorme. E eu ficava falando para os líderes, quando eu era católico, deixa eu pregar. E eles não deixavam eu pregar, eu entrava em desespero. As palavras ficavam aqui, eu quero pregar, Senhor, eu quero pregar, Senhor, eu quero pregar. Agora tem 3 pregações para montar por semana. Quer pregar? Pregue, irmão. E aí Deus falou para mim, prega para os seus cachorros, prega para as pedras, prega para as plantas, parece loucura, mas quanto mais você criar o hábito de pregar, melhor você vai ficar para pregar. Aí eu comecei a pregar na academia, comecei a pregar na praça pública, comecei a pregar aonde eu não precisava pedir uma autoridade para pregar, aonde eu não precisava de um microfone, aonde eu não precisava de um altar, eu simplesmente precisava abrir a minha boca e falar do amor de Deus para as pessoas. Através desses gestos, irmãos, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, milagres começaram a acontecer. Não tinha um púlpito, não tinha um microfone, e esse tempo me ensinou a não ser apegado a essas coisas. Eu não preciso dessas coisas para pregar. Para pregar você só precisa ter o desejo de pregar, falar do amor de Jesus. Que mais, pastor? Mateus 25, vou separar os bodes das ovelhas. E o que é que eles têm de diferente? As ovelhas se preocupam com o próximo, os bodes não. Porque tive fome, tive sede, estava preso, estava doente. Todas essas oportunidades é para você pregar o Evangelho com as suas atitudes. Todas elas. Tem alguém doente, você pode visitar? Vá lá, ore com a pessoa. Precisa do pastor? Chama o pastor. Mas tem uma preocupação. Tem uma preocupação de fazer isso. Você não precisa ser pastor para fazer isso. É verdadeiramente, irmãos, isso transbordar de forma natural de nós. Mateus 6, Mateus 25 tem que fazer parte do crente que quer morar no céu. E não são escolhas, são necessidades, são ações que qualquer pessoa que está cheia do Espírito Santo tem naturalmente. Ela flui, ela exala o bom perfume de Cristo, porque ela está cheia da presença de Deus. E essas são de fato as preocupações de Deus com a terra. Lucas 4 vai falar sobre a tentação do deserto. O que Satanás quis fazer com Jesus, irmãos? Tirar o foco dele. Tira o foco das coisas celestiais e foca nas coisas da terra. Eu vou te mostrar os reinos, eu vou te mostrar o dinheiro, eu vou te mostrar o poder, eu vou te mostrar mulheres, homens, eu vou te mostrar as riquezas deste mundo. Se prostrado me adorar, eu te entrego. O que Satanás tem te mostrado? Aonde estão os teus olhos? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu foco? Porque para Jesus ele mostrou para essas coisas, e para você ele tem mostrado que casa, fama, dinheiro, felicidade terrena. O que é que ele tem te mostrado? Realizações? Talvez uma cobiça, um culto, verdadeiro culto ao corpo, uma preocupação exagerada com a estética. O que é que ele tem te mostrado? Aonde você tem tirado todo o teu foco das coisas de Deus e colocado toda a tua energia em fazer isso, em correr atrás disso, em buscar isso o tempo todo. Às vezes é até a preocupação com a família, irmãos. Porque se amar mais do que o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos, do que a mim, não é digno de amar comigo. Tira o teu foco. Ele simplesmente tira o teu foco. E Satanás sabe disso. E Satanás sabe onde bater. Satanás sabe aonde te desestabilizar. Continue focado no reino. Não se prostre diante dessas coisas. Foque no reino. Mateus 13 vai falar sobre a parábola da semente. O que é que tornou uma semente infrutífera? Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam
ela fica infrutífera. O que é uma palavra infrutífera? É uma pessoa que ela ouve a pregação do Evangelho, mas ela não transforma o ouvinte, ela não muda a mentalidade, ela não muda a colheita, não muda os resultados, porque aquela pessoa continua dura e resistente no posicionamento dela. Ainda que a palavra esteja declarando faz A, ela fala não, eu faço B e ponto final. Cuidado, você pode acabar no inferno. Você pode acabar no inferno. Deus pede de nós um comportamento, irmãos, para morarmos no céu. Abra mão de uma vez por todas do que você acha, do que você acredita, do que você é. Assim como dizia o pastor Luiz, não seja um Gabrielão, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim. Não, você não é. Você desceu as águas do batismo, você aceitou a Cristo, você foi batizado com fogo para morar no céu. E para morar no céu tem comportamentos, mudança de mentalidade, quebra de orgulho, para que você verdadeiramente vá morar lá. Senão nós podemos ter uma grande surpresa, irmãos, diante de Jesus Cristo. No teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. A parte de mim, nem te conheço. Nunca teve uma vida que me dá prazer. Nunca teve atitudes de um verdadeiro crente. Neemias, irmãos, eu estou ensinando. A Bíblia vai dizer que Neemias, no capítulo 6, versículo 1, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia, olha essa palavra, brecha nenhuma. Neemias é aquele que foi levantado para reconstruir as muralhas de Israel. Esdras para levantar o templo, Neemias a muralha. E aí ele está falando, os meus inimigos ouviram o quê? Que já não tem mais brechas nas muralhas. Olha isso, irmãos. Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Onom. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Vai se levantar muitas pessoas usadas por Satanás para tirar o teu foco, falando, para essa obra, desce aqui, vem aqui ter com a gente, vem aqui resolver. O que Neemias falava? Não vou, eu estou no meio de uma grande obra, não vou descer. Porque eu pararia a obra para ir aí ter com vocês? A melhor ferramenta contra a fofoca, a intriga, desavença, é você continuar produzindo para o reino. Enquanto estão criando uma intriga sobre uma atitude sua, ao invés de você voltar e querer resolver, você continua produzindo. E essa pessoa, enquanto ela está aqui ainda perdendo tempo com essa obra, você já está produzindo outras lá na frente, amontoando a cabeça dela de brasas, colocando confusão na cabeça dela, porque o comportamento natural é que você parasse a obra e fosse lá trocar com ela, e fosse lá resolver com ela. É isso que Satanás quer, tirar o seu foco da obra. Quer ver mais um? Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ei você que destrói o santuário em 3 dias e retifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. Está vendo que Satanás tem uma cobiça nesse negócio de descer? Desce, vem para o nosso nível, vem para baixo. Para de ficar aí olhando para as coisas de cima e pensando nas coisas de cima. Desce. Assim como ele pediu para Neemias descer, eles estavam pedindo também para Jesus descer. Desce da cruz. Abandone a tua cruz. O que Jesus ensinou? Quer me seguir? Pegue a tua cruz e siga-me. Não é para abandonar a cruz. Não é para descer do salto. Não é para ter... Como é que é? Eu não tenho sangue de barata.
Versículo 41: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Não desça, amém? Continue a obra. Jesus sabia que tinha obra, Neemias sabia que tinha obra, e eles colocavam todo o foco na obra. Já estou encerrando, irmãos. Prometo liberar vocês bem próximo do horário, tá? Jeremias 45:2. Cuidado com o espírito de Baruque. Vocês sabem como é que é o espírito de Baruque? O espírito de Baruque é um espírito de uma pessoa completamente egoísta. Baruque, olha como é que foi o espírito de Baruque. Jeremias 45:2. Assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Baruque estava reclamando da vida, reclamando: já estou cansado, ai de mim, tadinho de mim, coitadinho de mim. O Eterno acrescentou tristeza aos meus dias. E olha o que o Eterno diz para ele: diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor: aquilo que eu construí, eu vou demolir, e aquilo que eu plantei, eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? No momento crucial desse, onde o Apocalipse está quase se instalando na terra, onde o povo de Deus tem que estar desperto para pregar o Evangelho e ganhar alma, você só está falando: ai de mim, coitadinho de mim, tadinho de mim. E eu, Senhor, o Eterno acrescentou tristeza aos meus dias. Cuidado, você pode acabar no inferno. Vamos encerrar a pregação? Só completando a passagem que nós abrimos, eu encerro. Depois que Jesus disse que eles iam receber poder para pregar, no versículo 9 de Atos 1 ele diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Pastor Luiz leu isso domingo, né? Era a minha pregação. Para vocês verem como Deus fala com o teu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Segure nas suas mãos seu dízimo e sua oferta. Vigilância, irmãos. Satanás quer que você desça da cruz. Satanás quer que você abandone tua obra. Ele quer tirar o teu foco, apresentando as coisas da terra. Gaste verdadeiramente a tua vida por Ele, por Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós apresentamos a Ti dízimos e ofertas, Senhor, com muita alegria, porque a Tua palavra acabou de tratar conosco. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro, porque amará um e odiará outro. Pai, a melhor maneira de vencer a avareza e colocar o Senhor como prioridade é sendo dizimista e ofertante. Essa é a melhor maneira de nós mostrarmos para o inferno que quem governa as nossas finanças não é o capeta, mas é Deus. O nosso dinheiro é sagrado, o nosso dinheiro é oferta suave para as narinas do Senhor. Nós não vamos semear no inferno. Nós já fizemos oferta de renúncia contra toda a semeadura do inferno. Então hoje nós teremos colheita abundante, porque nós estamos somente semeando no reino e não devemos mais nada para o inferno. Pai, no nome de Jesus, abençoe poderosamente dizimistas e ofertantes. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Podem trazer seus dízimos, suas ofertas com muita alegria. Aleluia, santo é o teu nome. E vamos encerrar o culto, irmãos. Feche seus olhos. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa, diz o Senhor. Que nós como igreja possamos estar focados na salvação. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Tem muita obra para realizar. Não dá tempo de perder tempo. É oração, é jejum, é fazer o bem, é visitar doente, é cuidar, é pregar. Irmão, se a gente ficar focado em fazer essas coisas, não haverá tempo para pensar no pecado, não haverá tempo para ceder às tentações, não haverá tempo para arrumar briga, intriga, discussão, porque estamos focados no reino, estamos focados no céu, estamos colocando toda a nossa energia em fazer a vontade do Senhor. Igreja, se a gente entender isso e verdadeiramente pôr isso em prática, durante a caminhada com o Senhor nós seremos curados e levantados para curar. Postura do reino é um louvor lindo no ministério Morada. Postura do reino. Pai, no nome de Jesus, grava essas palavras em nossos corações, que nós possamos ter um comportamento, Pai, do ensino de Mateus capítulo 6 e do ensino de Mateus capítulo 25, para que sejamos cheios do Espírito Santo, Senhor. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não saiam de fazer a obra até que do alto sejam revestidos de poder, diz o Senhor. Pai, ordena a tua bênção. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Despeça o seu povo em paz, que por onde eles forem, Senhor, que eles manifestem o reino, manifestem o reino, exalem o cheiro do bom perfume de Cristo, Senhor, independente dos inimigos que Satanás levantar para colocar diante deles, que nenhum deles desça, que nenhum deles saia, abandone a obra, abandone a cruz, mas que todos permaneçam focados em fazer a tua vontade, para que nenhum de nós, Senhor, acabemos no inferno, mas que todos nós possamos nos encontrar no dia das bodas do Cordeiro. Pai, ordena a tua bênção, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor do Pai, a graça poderosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, assim seja, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Domingo temos batismo. Talvez eu mude o horário do culto. Estou orando, estou vendo com o Senhor como que vai ser, tá bom? Mas eu aviso previamente, tá? No nome de Jesus. E se tem alguém aqui que ainda não foi batizado, sentiu o coração queimar, o momento é esse. Não perca a oportunidade, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem buscar a tua glória. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.